Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Reginaldo, coordenador do curso de Ciências Contábeis EAD da Unigran. E hoje, no dia 19/9, teoricamente é às 19 horas ou 20 horas de Brasília, estamos fazendo a nossa primeira mesa redonda, tratando de um assunto extremamente importante, ou pelo menos vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a respeito das demonstrações contábeis. Bom, antes da gente apresentar aqui os colegas que estão na mesa comigo, eu quero fazer 2 agradecimentos. Primeiro, agradecer a professora Andréa, a nossa diretora institucional, diretora do ensino à distância da Unigran, que nos acolheu e nos deu total apoio para produzir esse evento. A gente queria agradecer muito a pessoa dela. Agradecer a professora Rosa, a nossa reitora, que está presente em todos os eventos, participando direto ou indiretamente. Acredito que ela deve estar lá da Pró-Reitoria acompanhando esse evento junto conosco. E, obviamente, agora eu quero agradecer e apresentar a todos vocês. Acredito que a grande maioria de vocês já conhece ou já fez alguma disciplina com eles ou está fazendo. Eu acredito que está todo mundo fazendo, né? O pessoal do 8º semestre, por exemplo, 7º e 8º, estão fazendo disciplina com eles. 5º e 6º também. Agora acabei de lembrar que 5º e 6º também faz. Então, pessoal, queria apresentar para vocês aí. Primeiro, vamos começar pelas damas, que é a ordem de praxe. Queria apresentar para vocês a professora Gisele Rocha, professora da Unigran, né? Professora da Unigran, professora da UEMS e da UFGD. Vou deixar ela falar um pouquinho da atuação profissional dela, tá bom? E do meu lado direito aqui, professor Itamar Rinaldi, professor do curso de Ciências Contábeis também, né? Nós somos... como diz, nós somos aí da velha guarda, então nós temos algum tempo já de convivência e, obviamente, esse evento foi pensado com muito carinho para todos vocês. Estou recebendo aqui várias notificações de alguns alunos, né? Então, o que eu queria pedir já, gente, a gente está aqui na lista de transmissão, já vou passar para a professora Gisele para ela fazer as ponderações dela. Que eu quero que você coloque o semestre e a cidade da onde você está assistindo a nossa transmissão, tá bom? Por gentileza. Bom, deixa eu passar para a professora Gisele aqui para ela poder fazer, né, as honrarias aí do início da nossa transmissão. Professora, é com a senhora. Olá, pessoal. Como o professor Reginaldo falou, sou a professora Gisele, acredito que já conhecida por vocês, afinal já estou na casa há um bom tempo, eu não vou dizer que há muitos anos, né, que isso aí leva a outras informações, mas estou na instituição já há bastante tempo. Também atuo em outras universidades, como a Universidade Estadual e na Universidade Federal de Dourados. Eu gostaria de colocar para vocês que estamos muito felizes com este evento, né? Preparamos com muito carinho para vocês e sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, professora. Obrigado. Obrigado, Gi, pelas palavras. Bom, deixa eu passar para o professor Itamar para ele poder falar um pouquinho da atuação dele também como docente no nosso curso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, professora Gisele. Tudo bem com vocês? Então, eu lembro quando eu conheci o Reginaldo há uns anos. Não fala os anos, não, pelo amor de Deus. Você vai indicar, o pessoal vai fazer a soma e vai falar, puta, ele tem 28 anos mesmo, é verdade. Eu desconfiava. E naquela época ele ainda tinha R$2 no bolso, né? Ainda tem. Ainda tem os R$2. A inflação não deixou elevar o valor dos R$2. Pessoal, eu sou professor da Unigran desde o ano de 2009, já estou um bom tempo aqui na Unigran. Fui professor da UFGD, fui professor em Ponta Porã também. Trabalhei junto com o Reginaldo em Ponta Porã e estou aqui desde o ano de 2009 trabalhando com o Reginaldo. E eu queria lembrar só uma coisinha, Reginaldo. Pode falar. Na nossa época, quando a gente começou a graduação, não tinha essa coisa de... Mas não tinha tecnologia. A gente fez a graduação na pedra, igual Moisés. Escrevia lá e a gente... Eu lembro dos professores falar, vai para a biblioteca, vai para a biblioteca, vai para a biblioteca, né? E agora tudo online, tudo melhorou, graças a Deus, né? Tá tudo moderno, tudo mais fácil, né? Sim. E a gente tem que aproveitar dessa tecnologia, desse momento que a gente está vivendo, né? Para poder aprender mais, discutir mais os assuntos, né? Gostei muito de ser convidado aqui por você para esse momento aqui. É a primeira vez que eu estou participando, né? E estamos aqui para contribuir, para discutir sobre esse assunto que é muito importante, como você colocou, das demonstrações contábeis. Eu desejo a todos uma boa mesa redonda, que os alunos participem, que também gostem do evento aí que a gente está proporcionando para eles.
Beleza, ótimo. Bom, deixa eu só já começar a fazer uns agradecimentos aqui, ó. Tem uns pupilos da UEMS aqui. Acredito que a Gisele já deve ter falado com eles. Então, a gente tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar um abraço. Eu tenho que mandar um abraço aqui pro Jonathan Santos. Olha como que a Unigran vai longe. Ele está no 3º semestre de contábeis, lá em Lisboa, em Portugal. Então, Jonathan, obrigado pela presença aí. Aos alunos de Santa Catarina. Malacacheta, Minas Gerais. Estive aí faz 3 anos, um ano antes da pandemia. Estive em Malacacheta. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tangará da Serra, Mato Grosso. São Francisco de Paula. Deixa eu ver aqui. Dourados, pessoal aqui de Dourados. Vamos ver quem mais aqui pra gente começar. Você viu aqui, Reginaldo? Tem aluno de teologia, de administração também prestigiando o evento. Olha só aí. que beleza. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? E tem, ó, a Leidiane da UEMS, do 2º semestre. Leide, obrigada pela presença, tá? Obrigado, Leide, por estar aqui conosco, viu? A gente ficou muito feliz com a sua participação. Bom, vamos ter que começar a falar das demonstrações? Vamos começar a trabalhar, né? Vamos começar a trabalhar. Vai valer. Isso aqui depois vai valer nota em alguma coisa ou não? Vocês vão cobrar na disciplina de vocês ou não? Rapaz, os alunos vai arrebentar. Não, estamos brincando. Não vamos fazer essa maldade com vocês, não. Pode ficar tranquilo. Vamos ver como é que vocês vão se comportar, né? Não, a gente vai colocar na prova assim. Lembra aquela fala lá na mesa redonda, tal? Aos 15 minutos, quando me perguntaram sobre tal coisa. Eita, mas vamos... Brincadeira, pessoal. Gente, ó, é o seguinte. Primeira coisa, tá muito pouco ainda a quantidade de gente assistindo, né? Eu quero bater a casa de pelo menos dos 2.000 pessoas assistindo, tô brincando, tá? Mas vamos aumentar isso daí, tá? Dá pra gente dobrar esse número aí, pra gente poder ter uma mesa interativa, tá bom? Reginaldo, entrou aqui de Liverpool, Inglaterra, pediu pra mandar um salve lá pra Liverpool, Inglaterra. Mandar um salve pra vocês na terra dos Beatles, né? Então, aliás, aí tá ainda, né? De onde que é? Liverpool, Inglaterra. Na Inglaterra. Então, eles ainda estão em luto, né? Sim. Em luto oficial, ainda estão em luto, né? Então, um forte abraço aí para todos de Liverpool, cidade aí dos Beatles. Bom, vamos começar aí. Tamar, se alguém mandar um abraço, alguma coisa, você fala para nós que a gente vai transmitindo aí, tá bom? Tá, okay. A gente ok. vai se organizando. Tamar vai ser meu orientador, meu auxiliar para assuntos eventuais da transmissão da mesa redonda. Olha só, nova função que nós encontramos com o professor Tamar. Gente, então, bora lá. Primeira coisa, vou começar com você, Gisele. Vou começar pelas damas, que aí é mais fácil, né? Obrigada, professor. Estamos aí. Foi pensado para isso. Olha só, contabilidade não é uma ciência fácil, Não. Né? Não é uma disciplina também fácil e profissionalmente também não tem nada fácil Sim. na vida, né? Principalmente de quem é contador. A gente sente isso muito na pele, no dia a dia. Mas tem uma coisa na contabilidade que eu gosto muito, eu acho muito, muito interessante, que é você saber, uma coisa que a gente fala muito no primeiro ano da faculdade, né? A saúde financeira de um negócio, a saúde econômica daquela companhia. E não tem instrumento melhor do que, eu acredito, as demonstrações. Sim. Então, professora, o que são essas demonstrações contábeis aí que todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender um pouco mais com a senhora? Professor, muito boa pergunta para a gente começar a nossa fala, né? Mas acho que seria interessante, antes de responder a sua pergunta, né, o que são as demonstrações, a gente podia trazer o conceito, né, da nossa contabilidade, que o senhor já mencionou, né, com relação a ser uma ciência, né? Então, a nossa contabilidade, a gente sabe que ela é uma ciência social, né? E por ser uma ciência social, ela vai refletir, né, as características dela onde ela está inserida, Sim, né? Então, nós sabemos que o objeto de estudo da contabilidade seria o patrimônio, né? Então, a contabilidade, ela é essa ciência que estuda o patrimônio. E o objetivo, né, desta ciência seria de fornecer as informações, ou seja, ela é uma área do conhecimento que tem, né, o objetivo, ela faz a coleta, ela registra, ela mensura e informa, né, os atos e os fatos que são relacionados com a formação e a movimentação e a variação do patrimônio administrativo desta empresa, né? Então, nesse sentido, respondendo ao seu questionamento, nós podemos dizer que as demonstrações contábeis são estas informações, né? Então, são os relatórios que são elaborados, né, para informar
né, os resultados dessas ações com relação à contabilidade. Então, as demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, a gente também encontra desta forma, né? Ela se refere a quê? Ao conjunto de relatórios que são elaborados pela contabilidade. Entendi. Então, na realidade, as demonstrações é um espelho. Isso. É um espelho de como está a situação daquela empresa naquele período, naquele trimestre, naquele mês, naquele ano. Isso. Ah, muito interessante. Que são elaborados, né, na forma de relatórios, e aí existe uma legislação que determina como deve ser, e estas informações, esses relatórios, eles são utilizados para quê? Pelos usuários da contabilidade para tomada de decisão. Ah, muito bem. Bom, professora, a senhora falou assim, olha, acabou de falar aí uma coisa bem interessante. São feitos ou são produzidos relatórios das informações que é passado para os usuários. Isso. Agora me diz um negócio. Quem é ou quem são esses usuários que precisa dessa informação? Professor Reginaldo e caros alunos, são muitos. O pessoal que tiver curiosidade, aí eu sei que aquele pessoal bem atento, busca lá na estrutura conceitual, o CPC 00, lá ele apresenta diferentes usuários para as demonstrações contábeis. Professor, só chamando uma atenção aqui, a senhora falou CPC 00, volte meu recebo assim, professor, estou procurando aqui no Código de Processo Civil. Então não é, gente, CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, Itamar? É isso Então, se a gente fala CPC, o cara falou, agora mandou para mim, não, eu estou aqui no Código de Processo Civil, não tem essa lei, não tem esse artigo. Tem, olha aí. Então, é o CPC, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá bom? Isso. O comitê, ele elabora, né, os pronunciamentos, e aí o pronunciamento que se reporta, né, aos conceitos, né, é o CPC 00. Lá nós temos, né, os conceitos dos tipos de usuários. Certo. E eu posso garantir a vocês, meninos, temos muitos. Mas assim, em suma, para trazer para a nossa conversa, nós temos os dois tipos de usuário. Os usuários internos, né, que são aqueles que fazem parte da entidade. Né? Então, essas pessoas que possuem interesse, né, nas informações contábeis para fins gerencial, para fins administrativos, como, por exemplo, os gestores, né, ou os administradores, eles podem se utilizar desses relatórios contábeis para tomada de decisão no sentido de investimentos, quais estratégias utilizar para redução de custos, para aumento de receitas, né? Então, esses são os usuários internos, né? As pessoas que fazem parte da entidade e que se utilizam dessas informações para tomada de decisão interna. E aí nós temos também os usuários externos. Quem são os usuários externos? São aquelas pessoas que não estão presentes na administração da empresa, mas que também se utilizam dessas informações. Como, por exemplo, nós temos um usuário externo que muito se utiliza dessas informações. Os governos, né? O governo. Sócio indireto. Isso, esse mesmo. De que forma que ele se utiliza, né? Ele vai verificar, né, os fatos geradores de recolhimento de impostos, né? Um outro, os investidores. O investidor, ele vai analisar essas demonstrações contábeis para verificar se essa empresa ela é viável de ter um investimento ou não. E uma forma também muito utilizada, né, como usuário externo, são os credores. Né? Precisou de uma captação de recursos? Qual que é a primeira providência que você tem que tomar para essa instituição financeira? Enviar balanço patrimonial, que vai informar como que está o patrimônio dessa organização, demonstrativo do resultado do exercício, que vai informar se essa empresa está tendo lucro ou prejuízo, e a ADFC, né, que demonstra como que está se portando os fluxos de caixa. Né? Então, em suma, respondendo ao seu questionamento, né, e o pessoal que está nos acompanhando, nós temos dois tipos de usuário, os usuários internos e os usuários externos. Muito bem. Entendeu, Itamar? Eu Pegou? Peguei tudo aqui. Tá, então tá. Bom, deixa eu só fazer uma reflexão aqui. Professor, quando a senhora falou assim dos usuários externos, em relação principalmente à saúde financeira, as demonstrações, quem são esse pessoal, o governo, enfim. Só para trazer um dado aqui, fugindo um pouco do que a gente já tinha combinado lá no começo, mas o que acontece? A gente fala isso muito na sala de aula, o aluno fica perdido. Mas como que eu sei como é que está? O que aconteceu? Nos últimos anos aí, nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos um problema chamado renda fixa. A renda fixa no Brasil era o pior local para você colocar teu dinheiro. Até hoje eu não consigo chamar renda fixa de investimento.
tem um problema comigo que investimento está lá na renda variável. Mas muito bem, então muita gente migrou da renda fixa para a renda variável, porque paga-se mais, juros sobre capital próprio, dividendos, o próprio ativo ele vai se valorizando com o passar do tempo, enfim. Então tem toda a situação. E às vezes você fala pro aluno de contábil, fala, cara, a análise de demonstrações contábeis era uma disciplina que você precisa entender ela de ponta a ponta. Por quê? Há 3 anos atrás, nós tínhamos em torno de 1 milhão de pessoas na Bolsa de Valores. Hoje, Sim. nós temos mais de 3 milhões de pessoas. E desse montante que entrou, muita gente não sabe analisar, por exemplo. Porque isso aqui, gente, não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Mas como é que você compra uma ação se você não conhece a saúde dessa empresa? Você não consegue olhar o balanço, o fluxo de caixa, a DRE, por que ela deu prejuízo num trimestre, por que ela deu lucro no outro, enfim, aonde que está alocado o curto e o longo prazo. E é dentro do demonstrativo, e para você que compra ou que vende ação, ou que você que está na renda variável aí, você tem que se ater que todas as companhias que estão na B3, está na Bolsa de Valores, ela vai todo trimestre produzir relatório. Então, um exemplo, vamos pegar uma empresa do varejo, você vai colocar vai entrar lá no Google, a gente fala, né, dá uma googada, você vai lá dar uma googada, bota lá, RI, o que é o RI? Relacionamento com o investidor. Vai colocar lá, RI e o nome da empresa. O que vai acontecer? Você vai entrar dentro do relacionamento do investidor, lá vai ter o balanço do trimestre, dos últimos anos, vai ter as notas explicando o porquê da evolução, enfim. Então é bem legal. Quem tiver, né, quem tem aí curiosidade, pode mandar depois lá no e-mail da coordenação, no Ciências Contábeis, .ead@unigran.br que orienta vocês como é que dá acesso a essa informação. Tá bom? Então era só para a gente trazer um pouco mais de luz aí. Fala aí, tá? Reginaldo Rivaldo aqui de Oliveira Dias perguntou: qual momento devo me preocupar sobre a saúde da minha empresa quando está falindo? Desde quando abriu, né? Divaldo, quando você pensou em abrir... Você pensou, antes de você abrir, você faz uma coisa chamada plano de negócio. Saber aonde você está entrando, quem é seu concorrente, que produto você está entregando, qual é o tipo de serviço que você vai prestar, por quê? E isso é primordial para o teu negócio, né? Agora, se ela está numa situação de insolvência, né? Está indo para o ramo aí para a situação de falir, primeira coisa que tem que fazer, pegar a caneta, papel, sentar e rever todo o processo. Quando eu digo todo o processo, é desde o administrativo ao financeiro, ao contábil. Para quê? Para você identificar, a gente chama no dia a dia, os gargalos que tem dentro da empresa. Então, esses gargalos, você precisa estancar eles, tá bom? Talvez você sozinho não consiga. Procure a ajuda de um profissional ou procure a ajuda de alguém que tenha esse conhecimento para te auxiliar, tá? Porque não é um processo doloroso, mas também não é um processo fácil de fazer, tá? De passar por ele. Mas o primeiro ponto é justamente esse, é você identificar onde estão os seus gargalos aí. Eles também podem estar, né, Reginaldo? Não somente nas demonstrações. Exatamente. Então, o mercado, ele influencia nisso também. Sim. Às vezes, a atividade que ele está trabalhando, no local que ele está trabalhando, aquilo ali não se tornou mais viável, né? Exatamente. Então, o primeiro passo, analisar suas demonstrações, ver seus resultados, ver se aquilo que você está investindo dentro do seu negócio, realmente ele está te dando retorno. Não está dando retorno, aí você tem que ver o porquê. Porque você está tendo mais despesas, porque você não está conseguindo atingir o público-alvo seu. Exato. Aí você tem que fazer toda essa análise aí. Fazer essa análise, né? Desculpe, Itamar. Mas, assim, fazer também uma análise de mercado, né? Que nem você falou, o mercado que ele está inserido, se o que ele está fazendo, o mercado comporta. Porque a gente sabe, né? Que as coisas hoje mudam... Né? O salário de dedos. O salário de dedos. Então, assim, o que era viável hoje, que nem o professor Reginaldo falou do plano de negócio, importantíssimo ser construído. Mas esse plano precisa estar sendo revisitado meio que diariamente. Tem que seguir o plano. Isso. Né? Seguir o plano, enfim. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Tem alguma outra pergunta aí pro pessoal? Tem alguma pergunta, Itamar? Não, né? Não, então tá. Só essa. Então vamos lá, Gi, é o seguinte. A gente sabe que a contabilidade, desde 2017, aliás, até um pouquinho antes, ela vem tendo inúmeras mudanças, né? Nós tivemos aí a implantação, inclusive o nosso curso, posso dizer para vocês, foi um dos primeiros cursos de contábeis do Estado a ter a disciplina de IFRS, que nós introduzimos, inclusive, muito bem conduzido pela professora Gisele. E esse processo de convergência da contabilidade, vamos dizer, a contabilidade brasileira ou do Brasil, frente à IFRS, a contabilidade internacional, que ainda é um assunto velho,
já, né? Sim. Velho não, tá adolescente. Ele é adolescente, mas é novo para muita gente. Queria que você comentasse, falar sobre isso pra gente. Certo. Professor Reginaldo, então, com relação a esse processo de convergência, né, para quem não conhece, né, o processo no contexto histórico, ele ocorreu a partir da promulgação da Lei 11.638, né? Isso aconteceu em 2007. Posteriormente, teve a Lei 11.941, em 2009, que regulamentou essa nossa Lei 11.638, Certo. e depois as publicações, né, conforme a gente falou, do CPC, e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. O que aconteceu, né, nesse processo de convergência? A contabilidade brasileira, ela passou a ser realizada, né? Então, a escrituração, a elaboração das demonstrações financeiras, elas passaram a ser elaboradas em consonância com essa legislação internacional. Tá? Essas mudanças, elas proporcionaram, assim, importantíssimas transformações, né, nas práticas contábeis. Nós temos, assim, contabilizações que antes não eram feitas, né, no Brasil, e para adequar essa contabilização e aí a estrutura das demonstrações, adotou-se, né, nesta nova legislação, nova, não tão nova, de 2007, passou-se a adotar os padrões internacionais da contabilidade. Professora, e por que eles adotaram esses padrões? Qual foi essa necessidade de adotar esse padrão internacional? O professor já falou a palavra, a necessidade. Então, vamos retomar, né? Nós vivemos já há bastante tempo e ainda vivemos o fenômeno da globalização, certo, né? O fenômeno da globalização, ele fez com que uma empresa esteja aqui no Brasil e ela tenha a necessidade, a vontade de se estabelecer em outros continentes. Certo. Né? E aí havia essa discrepância das demonstrações. No Brasil era elaborada de tal forma e fora do Brasil na legislação. Claro que cada país respeita a sua legislação, mas os padrões para a elaboração da contabilidade passaram a ser normatizados, né? Normatizados de forma internacional. Então, a forma de se fazer contabilidade hoje, né, nos moldes internacionais, ele segue, né? Então, ele segue toda uma legislação e as normas no Brasil e nos outros países. Então, por exemplo, um investidor que está lá na Índia e ele quer investir aqui no Brasil, ele vai ter acesso aos relatórios, conforme você mesmo mencionou, né? Está lá disponível para ele acessar, e esses relatórios eles estarão sendo elaborados da mesma forma que ele tem lá no país dele, né? Então, as informações que ele vai utilizar para a tomada de decisão ficaram um pouco mais uniforme. Então, o porquê se adotou esse processo, né? Para que o Brasil não ficasse para trás. Porque senão os investidores não teriam essas informações com tanta facilidade. Muito bem. Então, quer dizer, a contabilidade que é praticada vamos colocar aqui, daqui dos alunos que estão assistindo, que eu tive recente, foi Malacaxeta, lá em Minas. Cidade pequena, interiorana, mas muito gostosa de visitar. Então, a contabilidade lá de Malacaxeta pode ser que é a mesma contabilidade que eu tenho, por exemplo, em Lisboa. As demonstrações. Isso, é isso que eu ia falar. As demonstrações. A forma de captação dos dados, a forma de mensurar, né? A forma de atribuir valores, de reconhecer a mesma. Isso, e o registro é a mesma. Então, vou pegar um exemplo bem típico que eu uso nas minhas aulas. Meus queridinhos aí de internacional sabem. Olha só. Antes da internacionalização, quando uma empresa se utilizava de um bem mediante arrendamento mercantil, certo, esse bem, ele era simplesmente pago, né, no balanço, ele não era ativado, como a gente tem, como nós temos agora. Sim. Por quê? Hoje, de acordo, né, com as normas internacionais, aí nós temos o que é um ativo, né? Ele é um recurso que ele é controlado pela empresa, né, e que vai gerar benefícios econômicos, né, futuros. Então, esse bem que nós temos, né, na forma de arrendamento mercantil, hoje nós vamos, né, reconhecer no nosso ativo. Antes isso não era feito, né? Então, os padrões internacionais determinaram que isso fosse feito. Tá. Aí a gente falando em padrão internacional e tudo mais,
E assim, às vezes eu vejo e até recebo... Que coordenador, cara, vou falar uma coisa para vocês. Esses alunos, eles têm uma didática incrível, né? Eles veem alguma coisa e tudo, onde vai parar? Lá no coordenador, porque o coordenador, ele sabe tudo, né? Ele sabe de tudo, ele sabe quantos minutos leva um bolo no forno de micro-ondas e no forno na lenha. Eu também não sei nem contar aquela história daquele arroz seu que explodiu no forno da sua casa. Por favor. Mas muito bem. A gente falando de internacional, o que eu recebo muito assim, professor, o que é esse negócio de IFRS? É alguma coisa? É um índice? O que eu preciso saber? O que é IFRS? Aí eu vou passar a bola para você que você possa falar para os nossos acadêmicos, né, para os nossos convidados de hoje à noite, o que vem a ser a IFRS. Muito bom. Professor, IFRS é uma sigla, tá? Okay. É uma sigla e a tradução dela significa Normas Internacionais de Informações Financeiras, né? Então, conforme eu falei, nós adotamos, né, as normas internacionais. Certo. Então, quando eu falo de IFRS, eu estou mencionando que eu vou utilizar os padrões internacionais da contabilidade. Entendi. Então, o IFRS nada mais é do que esse conjunto de normas, né? Esse conjunto de normas, ele é emitido pelo IASB, tá? O IASB, ele é o conselho... Vai aumentando as siglas, né? Vai ficando pior. Vai ficando pior. O IASB, ele é o conselho das normas internacionais da contabilidade. Então, ele é... CVM. Isso mesmo. Ele dita as normas, e aí o que acontece? Isso é traduzido pelo IBRACON, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis se pronuncia na forma de pronunciamento. Que é o CPC. Isso. E aí ele vai dizer para nós lá como é que nós devemos, por exemplo, reconhecer um ativo, né? Como é que nós vamos mensurar aquele ativo. Valor de uso, valor venal, valor justo, né? Então, esse IFRS nada mais é do que o conjunto, né, de normas internacionais referente à forma de se reportar, ou seja, referente à forma de elaborar a nossa contabilidade e as nossas demonstrações contábeis, os relatórios contábeis. Tá. E deixa eu só estendendo já a IFRS aqui, qual a relação que a IFRS tem? A gente até dá uma travada, pisa na banana aqui na hora de falar, é tanto I que dá até medo, mas vamos lá. A IFRS, qual a relação que ela tem, ou qual é a relação que ela possui frente às demonstrações contábeis que nós temos? Qual que é a doutrina em cima disso? Professor, ela nos dá o norte, né? Então, como eu falei, o IFRS é o conjunto de normas. Então, a gente pode considerar, né, no que se refere a essas informações contábeis, para que elas possam ser consideradas úteis no processo de decisão, para que elas possam ser fidedignas, né? Então, o IFRS... Não é só eu, não. Ele nos norteia para que essas demonstrações que, na verdade, assim, quando eu falo de demonstração contábil, eu estou falando do resultado final da contabilização, né? Então, eu estou falando da transformação daqueles dados, né? Onde eles foram coletados, eles foram mensurados, eles foram registrados, e aí nós transformamos em relatórios. Então, esses relatórios, que são as demonstrações contábeis, são elaborados nas normas de padrão internacional de contabilidade. E aí, só para a gente fazer um link, esse relatório que a gente elabora e que é feito, vai servir lá para os usuários, nós falamos lá atrás. Isso. O usuário externo e para o interno. Perfeito. Ele vai linkar para esse povo aí. É esse pessoal que vai pedir balanço e tudo mais. E ele tem que ter sido elaborado em consonância com a legislação, né? E a nossa legislação determina que seja nos padrões internacionais. Para aquele investidor que eu falei lá da Índia, ter conhecimento do balanço que ele está olhando ali para ver se ele vai investir ou não. Então, veja só, viu, pessoal? Contabilidade, todo mundo imagina que é só número, né? Não. Eu vou fazer contabilidade porque eu gosto de matemática. Dançou, vai ter que ler, né? E agora você vai ter que ter pelo menos o básico do inglês, né? Sim. Porque já imaginou? Como é que você vai pegar Vamos pensar, o cara é contratado, vamos pegar aqui um aluno nosso, passa um processo seletivo e vai trabalhar na multinacional. Primeira coisa, o cara fala, demonstração contábil. Inglês, só tem inglês. Você vai ter que traduzir e depois... Cara, vai ter que estudar um pouquinho mais, viu? É aquilo que a gente comentou, globalização, né? Sim. Né?
crescimento das empresas aí no mundo inteiro. Uma coisa legal nessa sua fala, daí é bom, né, falar frisar, que nem eu disse, né, o comitê se pronuncia, aí que nem a questão, né, das mudanças na taxa de câmbio, a gente tem um CPC só para isso. Exatamente. É o mais querido, é o mais amado das minhas aulas, né, que são os efeitos, né, das mudanças na taxa de câmbio. Taxa de câmbio. Né? E aí, voltando, falando em taxa de câmbio, sim, no CPC tem e já é difícil, você imagina no regulamento do imposto de renda, onde trata da conversão de moeda. Principalmente, como eu comentei no começo, agorinha, falei, olha, nós tínhamos 1 milhão de investidores, nós temos quase 3 milhões, se não me engano, o número é isso. E tem muita gente já investindo lá fora. Sim. E toda vez no período do imposto de renda da pessoa física, a gente tem que ir lá pegar aqueles dados, olhar lá no instrumento da Receita Federal que fala sobre a conversão de moeda. Como é que fazemos? E olha só, isso para a pessoa física, né? Então, quer dizer, houve toda uma preocupação na contabilidade em tratar tanto a PJ quanto a pessoa física na conversão de moeda. Então, isso é extremamente importante. Isso é muito, muito legal. Bom, vou deixar a senhora descansar um pouquinho. Por favor, professor. Né? Senão daqui a pouco o pessoal fala, mas espera aí, é só ela que fala, o Tamar tá ali, tranquilo. Não vai nem vai sair a voz Tamar aqui. Tamar é meu assessor. Colocou o ar aqui menos 10 graus. Não, mas pelo amor de Deus, aqui o professor tá ali só chateando, olha lá. Aqui tem tá 40, só no chat, tem, tá só chateando. Tá só chateando. Reginaldo, posso tentar aqui? Pode, é. IFRS. Agora sim, hein? Agora pronto. Que são promulgados pelo IASB. IASB, ó. Agora a gente pode terminar a mesa redonda que estamos falando. IFRS. Pronto, aí, ó. Professor, deu certo. só tem um detalhe que eu gostaria de comentar. A nossa mesa é redonda, mas para que vocês saibam, ela não é redonda, ela não tá, é pessoal? redonda. A única coisa redonda é a minha cabeça que tá aparecendo. Bom, Tamar, seguinte. Você tá, e o pessoal aí tá aqui? O que o pessoal tá falando? O que o pessoal tá querendo aí? Rapaz, teve um que perguntou aqui qual que é a melhor carteira de investimento. Não, a gente não vai entrar nessa seara hoje, não. A melhor carteira deve ser a minha. Vamos deixar para um próximo encontro, a gente trata disso daí. Tá? O outro aluno perguntou aqui, falar um pouquinho sobre a prova do CFC, né? A prova do CFC. Interessante. Foi domingo agora. Isso. Bom, deixa eu comentar do CFC rapidinho. Olha só, gente, olha como que o nosso curso pensa no nosso acadêmico. Olha só que loucura. Logo quando eu assumi a coordenação, algum tempo atrás, nós tínhamos ali uma estrutura um pouco truncada, uma estrutura um pouco truncada. E hoje, vocês têm lá no 7º semestre, no 8º semestre, a disciplina de cenários, né? Aplicados 1 e 2. Essa disciplina, às vezes as pessoas não acabam não entendendo o porquê que ela existe dentro da grade. Mas é justamente para isso. Nós estamos ali de maneira muito direta, trazendo informações, trazendo novidades, principalmente em relação ao exame de suficiência, né? O exame de suficiência todos os anos é aplicado 2 vezes ao ano, no primeiro e no segundo semestre de cada ano. Cada ano que passa, o exame vem ficando mais difícil, vem tomando muito mais tempo para a pessoa poder se preparar, então não dá para deixar para a última hora. Então, a Unigran, o curso de contábeis, enfim, o corpo docente também pensou nisso. E a gente vem constantemente mudando ali a estrutura para que a gente consiga entregar um produto de qualidade para vocês. E dentro desses produtos que a gente tem aí, é a disciplina de cenários 1 no 7º, cenários 2 no 8º, que é para quê? Para despertar o cara para o exame, né? E o exame de suficiência, que é algo extremamente importante para quem vai atuar na área aí, né? O que mais, Tamar? Eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, vou ler um comentário aqui, que é muito importante esse comentário aqui, da Franciele Macedo. Professor Itamar, top! Ô, Fran, deixa eu só te avisar um negócio. Vou procurar o seu RG, vou ver que semestre você tá. Se você estiver fazendo disciplina do Itamar no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, estiver vigente, eu vou mandar fazer uma auditoria nas suas atividades e prova. Tô brincando. Um aluno perguntou aqui sobre a DRE, mas eu vou entrar daqui um pouquinho nela, então tá? Beleza. Então vamos lá. Tamar, quais são as demonstrações obrigatórias aqui no Brasil? No Brasil, segundo a legislação
atualizada, né? Não sei se você lembra, quando a gente estudou era tudo diferente, Não. a coisa foi Melhor não mudando. lembrar, gente. Não, se a gente lembrar disso, a gente vai lembrar da nossa idade. Para. Não dá, Olha, é sacanagem. Se eu olhar aqui a alteração da lei, eu já estava dando aula quando alterou a lei, a gente ensinava de uma maneira, Não, mudou nós já tudo, tínhamos, nós né? formamos, em seguida mudou a lei. Lembra, professor Reginaldo? Tivemos que aprender tudo Tivemos de que aprender novo. tudo, aprendi contabilidade novamente, não teve jeito. Foi. E assim também os alunos no futuro também. Sim. A contabilidade é uma ciência que a legislação vai mudando e você não para de estudar, estudar tem que e se acompanhar, não atualizar. tem E jeito. todo dia, né, mudança Sim. na lei. Mas essas demonstrações obrigatórias por lei, pela Lei 6.404, do ano de 76, e suas atualizações, nós temos o balanço patrimonial, que todo mundo tem medo do balanço patrimonial. Tem que bater. Total Tem que- do ativo tem que bater. passivo. Tem que bater, às vezes bate, não tá nada certo. O que eu acho legal é quando bate o balanço, o cara faz o DRE e faz o balanço. Aí ele fala assim, pá, mas tá faltando no passivo R$500. Fala, e o lucro? O lucro. Ah, é verdade. Mas ele vem pra cá? Fala, vem, né? Faz parte, tá ali, lucro. Né? É bem legal. Viu, Leide? O lucro vai, tá? O lucro e o prejuízo também vai, viu? O Prejuízo, tá lá. lucro, vai tudo pro Vai balanço. tudo pro balanço. Nós temos também a DLPA, demonstração do lucros e prejuízos acumulados, a DRE, que o aluno comentou ali, demonstração do resultado do exercício, Certo. a introduzido pelas leis que teve a mudança que a professora Gisele citou logo lá no começo, que foi a DFC, demonstração do fluxo de caixa, e a DVA, demonstração do valor adicionado, né? E as notas explicativas também. Essas demonstrações são as obrigatórias. Isso a gente está falando de grandes empresas, né? Certo. As pequenas empresas a gente coloca como base aí o balanço da RE e a DLPA como obrigatórias, né? Tanto que no Brasil, a micro e pequena empresa, ela tem a ITG 1000, né? Que trata, e 1000 e 2000 que trata Isso. justamente Sim. da estrutura. Mas a gente está falando num todo, até para depois não causar um certo... Mas vocês não falaram disso e tal. Então, a demonstração, no geral, a estrutura que a 6404 traz, acho que não, independente do porte ou tamanho, está a partir do 176, né? Seria esse tamanho. Artigo. E o importante é você fazer de uma grande empresa, porque as demais são menos coisas, já está tudo correto, Sim. né? Eu queria começar falando pelo balanço patrimonial. Pô, vamos falar, você vai falar sobre balança, estrutura? Isso, eu vou falar sobre estrutura, o que a gente pode ver dentro dessa demonstração contábil, legal. né? Então, Então vamos começar falando um pouquinho sobre ele. O balanço patrimonial, patrimônio, que a Gisele falou ali. Patrimônio é o quê? O nosso conjunto de bens, direitos e obrigações. Aí, ó, nessa aula eu não faltei. Tá vendo só? Os alunos às vezes têm dificuldade, mas o que são esses bens, o que são esses direitos, o que são essas obrigações e como que entra tudo isso dentro dessa demonstração, né? E eu vou falar um pouquinho da estrutura. O balanço ele é dividido primeiro ativo e passivo. Ativo, curto e longo prazo. Passivo, curto e longo prazo também. E o que é curto e longo prazo? Como que a gente consegue definir isso? Isso também está dentro da Lei 6.404. Lá no artigo 179 diz que longo prazo é após o término do exercício seguinte. A palavrinha mágica. Seguinte. Aí os alunos às vezes ficam assim, professor, não é 12 meses, né? Não, tem que seguir o que está determinado na lei. Após o término do exercício seguinte. Social seguinte. Isso mesmo, tá? E dentro ali do balanço patrimonial, nós temos o ativo dividido ali, nossos bens e direitos, em disponível. Certo. O que seria disponível? Aquilo que a empresa tem ali no momento, no ato de recurso em espécie, em dinheiro, que ela pode usar naquele momento. Depois nós temos os nossos direitos ali a curto prazo, depois nós temos os nossos direitos a longo prazo, né? E nós temos todo o nosso balanço ali, a parte do imobilizado, dos investimentos que estão ali. Do lado do nosso passivo, nós temos as obrigações curto e longo prazo e nós temos também ali o nosso patrimônio líquido. O que é importante de você entender dentro da demonstração do balanço? Primeiro, o que eu sei ali, o que eu tenho de recurso de bens e direitos para pagar as minhas obrigações. Exatamente. Então, eu vou começar a olhar o meu curto prazo ali e vou olhar minhas obrigações a curto prazo também. Aí, analisando essa demonstração, eu consigo ver o quê? Se realmente aquilo que eu tenho de bens e direitos a curto prazo, eu consigo honrar com os meus compromissos que estão ali a curto prazo. E de onde que dá origem a esses bens e direitos? Qual que é a origem deles? A origem vem do meu passivo, que é uma coisa que os alunos não entendem.
eles veem os bens de direito ali do ativo e acham que aquilo ali é só... brotou, nasceu ali. Nasceu do nada. Olha, tem R$500 mil no caixa. De onde que veio? Não sei. Apareceu aí, vamos usar ele agora. Que são os investidores da empresa. Exatamente. Quem que vai investir na empresa? É o capital de terceiro. E o capital próprio. E o capital próprio, né? Então, antigamente, nós tínhamos uma demonstração chamada doar. Né? Você lembra, Reginaldo? Era de doer, né? Doer. A doar era de doer. Montar aquilo ali era... Não, graças a Deus veio a IFRS, viu? Porque olha, eu não sei se é graças a Deus, né? Mas a doar era de doer. Teve até um aluno que escreveu aqui IFRS, mas ele escreveu, não falou não. Aí você foi esperto, foi esperto. Aí que a nossa origem do recurso, ela vem do nosso passivo. E ela é toda aplicada dentro do ativo. E aí os alunos às vezes não entendem. Professor, mas por que o ativo é devedor? Porque ele deve para alguém. Ele deve ou para o terceiro ou para o sócio. E aí eles não entendem. E por que o passivo é credor? Porque é quem emprestou o recurso. Exatamente. Que no final quer esse recurso de volta com os seus ônus, com os seus lucros, né? Então o balanço patrimonial ele vai mostrar o quê? O patrimônio da empresa, a condição financeira dela e a sua capacidade ali também de gerar lucro ali dentro da empresa. De gerar resultado para a empresa. Isso. A outra demonstração que eu quero falar, Reginaldo, é sobre a demonstração do resultado do exercício. A tão chamada DRE. DRE, que o nosso colega aqui, professor, fala sobre a DRE, demonstração do resultado do exercício. Essa né? Isso é interessante. Se você pensar, nós temos duas demonstrações que a gente pode falar assim, que são... Não gosto de falar muito dessa palavra principal, porque todas são muito importantes. Todas são importantes, né? Mas são da onde sai são a origem das... né? E é que são que carregam as informações. Isso. As outras dão origem a essas duas, né? Isso. Mas vamos dizer assim que elas seriam importantes, mas não gosto de usar essa palavra não, tá? Então, a DRE, nós temos ali as nossas receitas, as nossas despesas e os nossos custos, né? Sim. E ela demonstra o quê? A capacidade da empresa de gerar lucro ou prejuízo. Ninguém quer prejuízo. Isso. No caso daquele nosso colega lá que citou lá, como que eu sei que a minha empresa não está indo bem, né? Começa pelo princípio, se não está gerando lucro... Já é um princípio... Já é um resultado, já é um estupim que realmente não está indo bem o negócio. Isso. E o que você tem que observar dentro dessa demonstração? Primeiro, onde que está o gargalo da sua empresa? Onde que estão as suas alavancas também? Porque você tem as suas principais receitas ali, você pode trabalhar com produtos, você pode trabalhar com serviços, né, que são as suas alavancas, né? E ali, aí também, lógico, na parte da gestão, quando você tem mais informações, você também consegue trabalhar dentro da empresa quais são os produtos que estão te alavancando e aqueles que estão te puxando para baixo. Mas as despesas, você também consegue, dentro da DRE, verificar quais são as despesas que estão sugando essa sua receita, essas suas vendas, essa receita gerada pela empresa, né? Certo. Então, a grande importância da demonstração da DRE é demonstrar para o usuário o lucro ou o prejuízo. E esse lucro prejuízo, aquilo que eu falei, que também traz lá para o balanço patrimonial que o Reginaldo citou no começo ali, que os alunos às vezes não sabem onde coloca o lucro onde eu coloco o lucro? Ou o prejuízo, né? Talvez professor, o que eu faço com esse lucro? Falei, rapaz, compra um carro. Todo mundo gosta de comprar um carro quando tem dinheiro no bolso. Compra um carro. Sério? Falei, lógico que não, rapaz. O lucro vai lá pro balanço, pô. Aí você vai e pergunta para o aluno, nós temos aqui a DRE e ela me gerou aqui 1 milhão de lucro. A empresa, ela pode ser insolvente? Ela pode cair numa insolvência? Ela pode. Lucro não é sinal de que tem poder de pagamento. Isso. Tanto que a nossa DRE ela é pelo regime da competência. Então... Aí deixa eu só dar um recado aqui importante. É muito importante isso aí, pessoal que está na área, que está entrando na área, enfim. Qualquer empresa foi lá, tem lucro. Então vai distribuir dividendos. Né? O que acontece? Dividendo é ainda um instrumento isento e não tributado. Ainda, tá? Vírgula. Ainda. Então, coloquei ainda porque a gente tem uma reforma tributária para o ano que vem e eu acho que isso vai entrar no jogo. Mas, enfim. Então, o cara tem dividendos, rendimentos isentos e não tributados. Tá ali. O que acontece? A empresa ela só vai poder distribuir dividendos se ela tiver caixa. Então, o cara tem lá lucro, como você falou agora, lucro de 1 milhão. Lucro, 1 milhão de lucro. Quanto ela vai distribuir? Vou distribuir só 50%. Meio milhão. Ela tem meio milhão no caixa? Se ela não tem o meio milhão no caixa, ela não pode distribuir.
Tá? Tem Então, que esperar realizar tem que esperar esse realizar o lucro, o caixa, para poder distribuir. Então, às vezes a gente vê algumas informações e, teve lucro, a empresa está bem. Não, tem que dar uma olhada no caixa e no banco dela, ver se realmente ela tem recurso de curto prazo. Interessante isso que você falou, que assim, reforça bem o que o professor Itamar falou, né? A analisar as duas demonstrações. Não é que são mais importantes, né? Mas assim... É porque uma é pegadinha da outra. Isso, tem 1 milhão de lucro, mas onde está esse dinheiro lá? Né? Onde está esse capital? Onde foi parar, isso, né? na empresa. Aí, de repente, a gente olha lá, está todo engessado, imobilizado. Né? Então, é por isso que a gente fala que trabalha sempre com as duas, mas assim, em consonância uma com a outra, né? Porque daí a gente consegue ter uma visualização para poder tomar uma decisão. Exatamente. E, às vezes, o usuário da informação, não tendo isso em mente, ele vai e olha só o lucro. Só o lucro. E tem muita... A demonstração dessas duas, ela traz tanta informação para você. Por exemplo, você pode olhar o patrimônio. A empresa tem, sei lá, 10 bilhões investido ali no patrimônio. Mas ela está gerando um lucro de 5 milhões. Será que é viável todo esse investimento de 10 bilhões para gerar apenas 5 milhões de lucro a cada ano, ou a cada resultado, né? É o termo que a gente vê, a empresa está engessada, né? Às vezes está com esse dinheiro em investimentos que não está produzindo lucro. É uma coisa que quando a gente... isso acontece muito com o jovem, né? Ele começa a trabalhar, começa a ganhar seu primeiro dinheiro ali e tal, tem um emprego bacana. Então, o que ele faz? Ele vai e começa a engessar o dinheiro dele. Aí ele compra um terreno, aí ele compra uma moto, aí ele compra um carro, aí depois ele compra um apartamento e ele vai engessando. Na hora que ele precisa de ver um problema, ele precisa de solvência, pagar, quitar uma conta, não tem. Ele tem que fazer o quê? Ou vender a moto, ou vender o carro, o apartamento, ou o terreno, enfim. Por quê? O que ele pegou? Todo o recurso dele e imobilizou. E aí tem que tomar um certo cuidado. As empresas, elas têm essa... As empresas, no geral, se você olhar lá no balanço não circulante, no ativo não circulante, se você olhar lá o investimento, né, você vai olhar que ela tem participação, controla o partido do capital de outras companhias. Ainda é mais fácil que você tem 2, 3 empresas te ajudando a produzir caixa, né? E lucro também. Mas... tem que cuidar. Você não pode imobilizar tudo de uma vez só, não. Senão depois você vai ter problema. Isso. E são várias análises que a gente pode fazer. Você pode olhar ficar aqui até amanhã de manhã falando as obrigações a curto e longo prazo, como que está a sua gestão financeira, se você está comprando com curto prazo, vendendo com longo prazo. Então, são muitas informações que a gente tem. Isso que você falou de comprar no curto prazo, vender no longo prazo, pode ser um dos problemas de gargalo desse colega nosso que fez a pergunta aí no chat. Sim. Tá, ó. Fica atento, cara. Se você está comprando e pagando em curto prazo e vendendo em longo prazo, você está deixando dinheiro na mesa. O pessoal está carregando teu dinheiro para algum canto aí. Dá uma olhadinha na disciplina de análise das demonstrações contábeis. Do 5º e 6º semestre. Que lá você vai ter todas essas informações. Exatamente. Tá? Lá a gente trabalha índice por índice com relação a essas demonstrações. Perfeito. Não vamos entrar nos índices aqui, senão vai análise vertical, horizontal, coeficiente, liquidez seca. Aí não. E aí vai, né? Eu só queria mandar um abraço aqui, ó, que até meu filhinho entrou aqui, ó, Frederico. Ô, Fred, um abraço, cara. Obrigado pela participação. Fred? 11 anos e já tá querendo saber de contabilidade. Bobo não, né, cara? O guri não é bobo, não. Ele tá certo. Rapaz, o Henrique também tá assistindo ou não? Não, o Henrique não, patou não. Uma hora dessa ele tá aí. Mas não era ele que vinha aplicar prova? De vez em quando ele ficava ali aplicando prova. É o Frederico. O Fred cuidava das provas dos alunos. Isso aí. Bom... Tamar, me fala uma coisa. DFC, cara, é uma coisa que, olha, é um demonstrativo, né? É um demonstrativo que a gente ainda... eu pego ali o cara no final, às vezes, do curso e ainda tem... Não são todos, mas ainda a gente vê que as pessoas ainda têm uma certa deficiência com a DFC. Fala um pouquinho do DFC pra gente. Eu vou falar um pouquinho. O grande gargalo que a gente vai colocar, às vezes, para desenvolver a DFC do aluno, né? Vamos falar um pouquinho do aluno. É porque você precisa ter um bom conhecimento de balança patrimonial e de DRE. Sim. Como que funcionam as duas demonstrações. Sim. E também entender do modo geral toda a informação contábil gerada pela empresa, né? Certo. Então, porque essa demonstração, ela usa dados das outras duas. Sim. Por isso que eu disse lá, não gosto de citar muito, mas só a gente coloca como as informações, demonstrações principais, né? Então, ela vai usar dados dessas duas. Então, o aluno, às vezes, tem dificuldade porque não conseguiu ainda compreender o balanço, às vezes está tão preocupado em querer fechar balanço, em querer
o ativo bateu, o passivo bateu, e decorar a forma da estrutura também da Sim. demonstração, que nós temos, como você falou, um padrão de estrutura. Eu não entrei nesse detalhe, porque senão fica também Sim. muito longo o assunto, né? E às vezes ele fica muito preocupado nessa parte aí de decorar como fazer a demonstração e ao invés de interpretar essas informações que estão ali. Uma coisa que eu percebo, Itamar, assim, que eu vejo também nos alunos, que se eles se preocupassem mais em compreender as contas, entender o que é cada conta. Entender que a DRE, ela é uma demonstração dedutiva. Você começa lá, né, com a sua receita total, vai deduzindo até chegar. A partir do momento que você compreende essas contas, aí você já sabe onde lançar, facilita tudo. Sua vida. Facilita para você. A pergunta constante, professor, mas imposto diminui? Seria tão bom se a gente recebesse... Se a gente tivesse usado o crédito do imposto, mas não tem, infelizmente. Entrasse fosse positivo ali. O tributo ainda, infelizmente, reduz o nosso resultado. Voltando aí sobre a demonstração da DFC, a demonstração de fluxo de caixa regional, ela proporciona ao usuário, aquilo que a Gisele colocou, né? Aonde que está a geração, a capacidade da empresa gerar caixas e equivalente de caixas. E dentro das atividades da empresa. Isso. As atividades operacionais, as atividades de investimentos e as atividades de financiamento. Como a empresa ela gerou lá, sobrou no seu disponível, quando a gente fala equivalente de caixa, a gente tem que pegar tudo. Os alunos ficavam me perguntando, professor, mas eu peguei só conta caixa, esqueci banco, esqueci aplicação de liquidez imediata. Equivalente, né? Então, tem que pegar os equivalentes de caixa também. Uhum. Então, o ano anterior tinha 200 mil em caixa, esse ano tenho 50 mil. Aonde que foi gasto isso aí? Onde foi gasto esses 50 mil? Aonde que está? O que a empresa fez com esses 150 mil? E quanto de caixa ela também gerou naquele período? De que forma? Como que ela gerou esse caixa? Sim. Ela usou apenas a geração operacional, da parte operacional dela. Ela captou recursos, que a gente fala aqui, os investimentos, recurso próprio, recurso de terceiro. Ela pagou o recurso de terceiro. Então, uma informação muito importante, uma demonstração muito importante para nós. Aonde e qual que é a gestão do recurso dentro da empresa? Como que está sendo essa gestão do recurso dentro da empresa? Como que estão tratando, né? Na verdade, é o tratamento, porque tem uma coisa que é bem interessante, a gente está... Meu avô falava, o cara pode ter a titulação que for, mas tem uma coisa muito importante, dinheiro não aguenta desaforo. Não. Então, isso serve para qualquer um. Então, empresa, fluxo de caixa, capital circulante, saber o que tem, quem que ele tem para receber, o que ele tem para pagar. Curto, longo prazo, mas tem que saber. E isso, a contabilidade, ela dá... Eu estou salvando aqui já as coisas. Tem um detalhe aqui, o pessoal já está querendo a mesa redonda 2. Ah, que chique! Vocês gostaram? Querem a mesa redonda 2. Vamos ter que fazer, ué. Vamos! Mesa redonda 2. Aqui a mesa retângula ou um triângulo, né? Que tá fazendo na verdade é um triângulo. Ai, gente, mas é bom demais. Bom, Tamar, a gente falou da DFC e eu tenho eu vou confessar agora, né? Ao vivo e a cores aqui. Não é que eu tenho uma deficiência, mas volte e meia eu me pego discutindo. Por quê? Você pega algumas obras, está lá assim, DVA, demonstração do valor adicionado. Então você pega demonstração do valor agregado. Mas quem que escreveu errado? Adicionado ou agregado? Mas é adicionado. Adicionado. Tá, então vamos lá. O que nós vamos demonstrar? Que valor é esse adicionado que eu consigo olhar dentro desse demonstrativo e ver o que ele traz para o usuário? Então, a DVA é uma demonstração nova que nós não tínhamos também, né? E foi adicionada ali pela IFRS. IFRS saiu bonitinho aí agora. Agora acertei. Então, a DVA ela traz a capacidade de geração de riqueza da empresa. Então, quanto que ela consegue gerar de riqueza e como que ela distribuiu essa riqueza. Para quem que foi essa riqueza? Então, quando a gente olha a DRE, nós temos ali receita, e aí nós temos ali as deduções. Certo. Tributos, nós temos ali o custo, nós temos ali as despesas, né? E logo abaixo, aí nós chegamos lá no nosso lucro ou prejuízo do exercício. Já a DVA não. Qual que é a capacidade? Se não existisse essa distribuição, quanto de riqueza a empresa conseguiria gerar com seus próprios recursos? Agora ficou claro pro pessoal agora, hein? Olha... Interessante a DVA, né? Porque ela dá uma...
Ela demonstra, né? demonstra como que foi adicionado, né? De que forma, para onde história. que foi aqueles recursos que foram gerados pela... Como ela consegue caminhar com as próprias pernas, é isso? Aí, ó, tá vendo? Só tem que facilitar para a galera. E aí a gente tem a distribuição dessa riqueza. Para quem que foi? Foi para os funcionários, foi para o governo, foi para os terceiros, para quem que foi distribuído essa riqueza? Essa riqueza que a empresa gerou ali nesse período ali que foi da demonstração, isso. Tá? Entendi. E é uma outra demonstração que você não consegue elaborar sem saber fazer o balanço e sem saber fazer a DRE. Então, na realidade é o seguinte, né? Aquela história. Na realidade é o seguinte, para o cara chegar nas demonstrações, ele tem que primeiro saber o seguinte, o que é ativo e passivo, o que é bem direito. Aquela história, o alicerce de toda a estrutura tá lá na introdução, né? Sim. Tá lá no cara saber diferenciar o que é uma conta de resultado de uma conta patrimonial, as contas patrimoniais, a estrutura que ela possui, o resultado da estrutura que ela possui, e é justamente as contas, assim, a estrutura mais tranquila, né? Sim. Muito embora a gente tenha um plano de contas. Isso é bom a gente tocar no assunto, plano de contas. Por quê? Todo mundo acha que você tem que fazer existe um plano de contas padrão, obviamente, que o próprio, né, o próprio comitê orienta e fala, olha, o plano a ser seguido é isso. É óbvio que tem planos de contas aí que é impossível você aplicar para uma empresa micro ou médio, uma pequena empresa. Mas é importante o usuário saber que o que é bens e direitos sempre vão estar no ativo, tem nas suas contas retificadoras e redutoras, e aquilo que é obrigação e é PL está no passivo e no patrimônio líquido. Então, o que eu vejo? Eu vejo muito em relação a isso. Às vezes, o cara até sabe fazer, mas ele teve ali ele tropeçou, né? Tropeçou lá no básico. E aí isso é importante, às vezes, para você entender lá a demonstração contábil, vai ter que olhar na janela e falar, peraí, o que eu deixei para trás, né? Que eu não me especializei. Então, isso é bem importante. E o plano de contas, ele sempre é construído voltado para o usuário da contabilidade. Exatamente. Então, por isso que a gente não pode ter um padrão. A gente tem um padrão, mas tem que ser formado um plano de conta com base na atividade da empresa e com base naquilo que o usuário quer ver. Exatamente. Se eu quero algo mais sintético, se eu quero algo mais analítico, né? Então, eu preciso dessas informações. Se eu quero dividir em centro de custos, então o plano de conta tem que ser formado e desenvolvido com base na atividade, com base naquilo que o usuário da contabilidade quer ver de informação. O plano de contas, você tem o referência, mas você vai fazer um padrão adequando ele para a realidade do cara. Tem que ter as informações que você precisa para você fazer as suas análises, Exatamente. Né? Tanto que quando o aluno perguntou lá da prova do CFC, é muito importante lembrar que eles têm que olhar o edital. No final do edital, sempre vem um plano de conta do CFC, que é um plano de conta padrão, para que o aluno chegue na prova, se depare com uma conta que ele nunca ouviu falar. Ah, e essa conta aqui? Nunca ouviu falar. Da onde que ela veio? Sim. Bom, a gente falou de DVA, mas ainda dentro das demonstrações, Tamar, a gente tem a DLPA. DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Queria que você falasse para os nossos espectadores, né, aluno? Nossos espectadores aí. Tá até meu filhinho lá, né? Tá todo mundo ali para ajudar nós aí a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ela vem para nos mostrar como que foi distribuído o lucro da empresa. De que forma que foi distribuído esse lucro. Eu até citei aqui, há 3 distinções possíveis para o lucro. Primeiro, para as reservas da empresa, distinção. Dividendos, que é muito importante, né? Para quem está aí, no caso, nosso colega lá da empresa, lá que está falando, às vezes faz tempo que não está tirando os dividendos, né? Eu acho bom ele dar uma olhada lá, ver o que está acontecendo. Às vezes não está tirando dividendos. E aumento do capital da empresa, que a empresa também pode destinar uma parte do lucro para aumentar o seu capital e fazer nada mais é que o quê? Investir na empresa que ele tem ali. Então, são essas 3 destinações. E essa demonstração traz isso para nós. Como que esse lucro foi distribuído? Certo. Às vezes você olha lá da DRE, tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, não sei o valor que está lá de lucro. Mas para onde? Aonde foi parar? Será que tudo é dividendos? Para quem está fazendo investimento na bolsa, é muito importante saber como que é feita essa distribuição. Não, e outra coisa, o cara que está investindo na bolsa, a gente tem um caso, não vou dizer, mas tem uma companhia aqui, é uma hold. Ela distribui uma hold, ela distribui o mínimo. O mínimo. Então, qual que é o mínimo? O mínimo é 25%. 20% dos dividendos vai distribuir para os
para os acionistas. Ela está errada? Não, ela está seguindo o que está na CVM, que está na lei. Sim. Perfeito. Lá está dizendo que é dessa forma. Quando você olha a DLPA dela, e você olha toda a estrutura, aí que eu volto a dizer, é importante você que... E aí eu quero já linkar com outro detalhe também. O cara faz contabilidade, às vezes ele não vai para contabilidade. Vou dar um caso de uma aluna nossa, de contábeis. Ela começou contabilidade, terminou contabilidade, foi para a área financeira. Ela foi estudar demonstrações. Sim. Até eu quero trazer ela na próxima mesa redonda, para a gente também contribuir com a gente, porque ela foi para o lado financeiro. Hoje ela trabalha numa grande empresa, fazendo o quê? Analisando balanço das empresas, analisando o poder de pagamento, o poder de despesa dessa empresa para poder gerar crédito para essa companhia. Então, é bem interessante. É uma pessoa que saiu daqui, né? Saiu aqui da Unigran e está no mercado. É muito importante, você falou, Reginaldo, que a gente tem que olhar as demonstrações quando for analisar, como se estivesse analisando crédito. Isso. Exatamente. Como você estivesse analisando crédito. Por Por exemplo, crédito pro cara. Isso, você que vai investir, você tem que analisar a empresa para ver se realmente o dinheiro que você vai colocar ali, ela tem crédito para Se ela tem uma saúde financeira que comporta o seu investimento. Exatamente, né? exatamente. E aí o que acontece? Aí o cara vai lá para renda variável, fica ouvindo os especialistas do dia para noite, o cara, o quê, tal, e esquece de olhar o básico. Bom, eu quero saber o seguinte, por que ela distribui só esses dividendos? Porque ela está alocando parte do lucro dela e investindo em outras companhias, que isso é muito comum, Sim, né? sim, É muito comum. É uma das três que ele colocou. Exatamente. Ou ele está pegando parte do dinheiro ali, está guardando para fazer um caixa e lá na frente distribuir de maneira melhor e até maior. Então, de uma maneira geral, quando eu falei lá das principais, eu falei principais, balanço, mas de uma maneira geral, o correto é sempre a gente analisar todas as demonstrações em conjunto. Exatamente. Aí sim você vai ter uma ideia, aí sim você vai formar uma opinião sobre aquilo que a empresa está vivendo naquele momento. E aí que está a ideia do aluno, do aluno, do investidor, da pessoa que está estudando análise de demonstrações contábeis, que está estudando contabilidade, quer saber um pouco mais sobre IFRS, bota lá, vai lá no Google, bota ali RI. Vou dar um exemplo aqui. Já vou falar antes para não dar problema. Isso não é indicação de investimento e eu não tenho habilidade para isso. Mas você, cara, aluna, ele não está falando a carteira, tá? Isso, não estou botando pilha em ninguém. Então, assim... Acho que os R$2 dele não é possível ele fazer esse investimento. Não dá. Só mudando, já te deixo falar, o Reginaldo é o chefe, a gente tem que pedir permissão. Não sou chefe de ninguém. Não. Você viu que só, Gisele, o Reginaldo que mais fala de bolsa, né? Você viu que quem né? tem o dinheiro não, aqui, eu não né? tenho essa condição. É porque, pra você ter ideia, o que eu mais recebo de WhatsApp e de e-mail é sobre esse tipo de pergunta. Então, Sim. a gente está notando que está mudando o perfil, né, das pessoas. Então, só voltando. Então, o cara às vezes quer saber como é que está a saúde financeira, bota lá no Google, RI.Banco do Brasil. Pronto, você já vai saber por que o Banco do Brasil distribui dividendos, quando que ele distribui, o que ele tem de capital, vai estar lá todas as demonstrações contábeis. E um detalhe, já dá para você ir brincando, porque inglês já é pré-requisito. Então, você vai ter a demonstração em português e em inglês, já vai brincando com as duas. Né? Vai que amanhã ou depois você é contratado por uma companhia grande aí e tem que escrever e ler em inglês, você já está... O curso de contabilidade já te proporcionou isso daí, tá bom? Mais alguma coisa? Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar? Não, vamos fechar. Alguém fez pergunta? Como vamos é que tá ver aí? como é que tá de pergunta Como estamos aqui. aí? Vamos ver aqui no chat, vamos ver como é que o pessoal tá perguntando. A maioria do pessoal... Eu não falei mais porque descarregou, Reginaldo, aqui, ó. Isso, o Márcio Dornelles. O que é, professor? Você vai colocar RI, isso, e coloca lá... Exatamente, coloca o número do ativo, você vai cair direto lá no relacionamento com o investidor. Lá você vai ter acesso a todas as informações daquela empresa. Vamos ver, um monte de gente batendo palma, falou que está gostando. O que são perdas com operações descontinuadas na DRE? Perfeito, vamos lá. Então, a empresa, vou tentar dar um exemplo fácil para o aluno poder entender. Sim, por favor. Então, vamos dizer, uma grande empresa que ela tem mais de uma atividade. Então, vamos dar uma empresa de confecção, por exemplo. Isso. Então, ela tem confecção de camisetas e ela também tem confecção de calçados. Certo. E essa área de calçados não se tornou mais interessante para ela. Não se tornou. Então, ela deixou de usar essa atividade. Ela está parando essa atividade. Parou. E aí, o que acontece? Na DRE, nós temos lá as operações continuadas, que aqui é a parte da confecção de roupas, e essa aqui descontinuada, que é de calçado. Então, ou seja,
os prejuízos gerados na venda dos investimentos que ela fez em patrimônio disso aqui são as percas de operações descontinuadas, tá? Ah, muito bem. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta aqui, vamos ver. Vamos ver. Continuada, tal. Pera aí. Vamos baixar aqui, vamos abrir para... Pessoal, ó, fiquem à vontade para perguntar. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui, tá bom? Fiquem à vontade que a gente vai tentando... Tem muita coisa aqui. Como funciona a divisão de lucros aos sócios? Quem quer falar? Você fala, Itamar? Pode ser com base, não. Ele, no caso, ele falou sócio. Ele No está falando de uma caso, empresa pequena, uma limitada, né? limitada. Isso, é baseado no percentual que ele tem de investimento no capital. Quanto que ele colocou de capital Isso, social ali. vamos dizer que seja 4 sócios, cada um tem 50%, outro tem 10%, outro tem 20%, aí o outro tem no caso ali mais 20% para fechar os 100%, é distribuído conforme a participação dele na empresa. Da mesma forma, os investimentos que você faz na bolsa. Quanto mais ações, você, né? Porque... Quanto mais ações você adquire, mais participação você tem também. É o que nós chamamos de método de equivalência patrimonial, né? Ah, então, de acordo com o investimento que esse sócio tem, né? O aporte que ele faz, ele tem participação no resultado. Isso, olha só. Aí nós estudamos isso de acordo com o método de equivalência, Isso, né? o famoso MEP, que os alunos... Vocês me amam quando a gente trabalha com isso. A Juliane, excelente enfoque para as análises financeiras, professora. Aborda isso como a gente aqui em Ponta Porã. Olha aí, Gisele. Quem falou? Foi a Juliane. Ô, Ju, vamos abordar sim, com certeza. O Márcio perguntou aqui sobre a perda per capita de bens imobilizados. Perda per capita. Talvez seja a perda do valor do imobilizado, por conta do efeito da depreciação. Vai ser isso. Eu também acredito que ele esteja falando sobre isso aí. Ou a redução pelo valor recuperável também, né? Pode o valor ser, né? Presente, o valor presente, né? O bem pode estar sendo avaliado por um valor contábil e, de repente, ele já não está valendo mais, né? Valor de mercado. Acredito que seja isso. Também, pelo que eu entendi, vai ser isso. Agora, vamos lá. O Geomir Valdez fez uma pergunta aqui que é bem legal. O lucro só pode ser distribuído se a empresa não tiver dívidas? Olha só, principalmente com a União. Bom, vamos lá. Se a empresa teve lucro, primeira coisa, se ela teve lucro, uma coisa é o operacional dela, teve lucro. Legal. Agora, se ela tem dívida, isso é passivo. Ou ela vai renegociar via parcelamento, ou ela vai quitar de uma vez só, ou ela vai esperar a PGFN mandar para a dívida ativa, enfim. Mas se ele tem dívida, ou se ele tem um passivo a pagar, o interessante é que ele... Né, que ele honre esse compromisso. Honre o compromisso. Né? Agora, não vai ser isso que vai fazer com que ele não receba distribuição. O único detalhe aqui, Geomir, que a gente tem que chamar a atenção é que se a empresa não tem caixa, não tem liquidez para pagar fornecedor, para pagar terceiros, como a União, não vai ter caixa para distribuir lucro. Da mesma forma. Não vai ter distribuição. Então, aquilo que a gente até comentou agora, comentamos recentemente, eu tenho 1 milhão de lucro, mas eu tenho 300 mil no caixa, e como que eu vou distribuir? Você só pode distribuir até o caixa. A única coisa que pode acontecer de errado, colega, é que se ele pegou parte desse lucro que estava ali no nosso disponível, está para ser realizado, em títulos e pegou e investiu imobilizado ao invés de fazer a quitação com seus fornecedores, ao invés de deixar esse recurso ali. Isso que a gente fala também aí de como que eu vou lidar com o meu recurso que eu tenho ali dentro da empresa. Isso. Então, a forma de lidar com o recurso não quer dizer que a empresa está gerando lucro, que você vai continuar que a empresa vai ser solvente, ela vai ser insolvente, né? Sim. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Pessoal, só tecendo elogios, vamos fazer mais, pode ficar tranquilos. Vamos tá? sim. A gente vai fazer mais encontros falando de outros assuntos, não só sobre isso daí. A gente vamos desenhar mais outros projetos aqui. Esse foi o piloto, né? Esse aqui foi o piloto. E, ó, tá decolamos, hein? Decolamos. A divisão, o valor do imobilizado, vamos ver que o entendimento da DRE é muito importante para a sobrevivência do negócio, realmente. Sim, entender, você conseguir administrar suas despesas, pegar qual que é o gargalo, qual que está sugando ali com a despesa. Aí a gente vai usar a análise vertical ali para ver a distribuição, né? E também ver
o quanto que a empresa está gerando de lucro em relação ao seu investimento no seu ativo também. Então, nós temos instrumentos, ferramentas dentro da contabilidade para mensurar e medir isso aí. Por Legal. isso, assim, que eu reforço aquilo que eu falei. A importância da gente entender a demonstração, cada conta da demonstração em si. Porque com essa informação é que nós vamos conseguir fazer essas análises, né? Ó, tem uma pergunta aqui bem legal do MJS Car. Um dos pontos principais para investir seria o DRE. Conseguem explicar de forma resumida sobre o DRE? Acho que vai ser interessante esse tema para quem não tem conhecimento. Perfeito. A demonstração do resultado é formada da seguinte maneira. Receita, que nada mais é que a venda de bens e serviços e produtos, ou outras receitas que a empresa também pode ter, investimentos em outras empresas, aí a gente também pode ter receita de investimento, né? Então, seria o quê? Receita menos despesa, menos custo, menos tributos, igual a lucro. Ao lucro. Como a gente falou, eu não posso analisar uma empresa a partir apenas de uma demonstração. Isso. Porque a gente acabou de falar assim, a empresa pode estar gerando lucro, e é muito importante você pensar no seguinte, você está olhando uma empresa que está gerando muito lucro, né? E Certo. essa empresa aí, ela não tem um patrimônio legal, ela pode quebrar muito rápido, porque Sim. ela não tem estrutura patrimonial para Sim. isso. Então, eu tenho que olhar Exatamente. eu tenho que olhar o balanço. Tem que olhar o todo, né? Eu tenho que olhar um todo. Se ela não todo. tem uns bens e direitos grande para honrar depois com... Vamos dizer assim, a empresa ela tem lá um patrimônio de 240 milhões. E ela está gerando aí 20, 30 bilhões de receita. Então, a movimentação é muito alta em relação ao seu patrimônio. Sim. Qualquer erro, qualquer deslize, qualquer tomada de decisão errada, essa empresa ela vai abaixo muito rápido. Então, certo. de novo, né, o ideal, não respondendo ao colega aí, não só a DRE, mas em função de todas as isso, em demonstrações. conjunto, tem que ser todas. Muito bem. Então, gente, olha só. Vou abrir isso. Já que a gente aqui teve... vamos encerrar aqui. Faz uma mesa sobre... O cara que... Olha só, estão pedindo aqui para nós. Vou ler. Faz uma mesa sobre lançamentos contábeis. É o Leandro Amaral Almeida. Leandro, a gente vai atender seu pedido. Vamos levar isso adiante. Vamos estruturar primeiro, tá? E a gente vai avisando aí pelos nossos canais. Acredito que vai ser bem interessante a gente falar Sim. mais sobre contabilidade, sobre lançamento, sobre as demonstrações. Que os alunos que estão iniciando, eles têm muita dificuldade de Sim. débito e crédito. Fazer os Tzinho, tesão, né? Saber por que debita. Por que debita? Acredita. Por que o caixa é devedor? Se no caixa... Professor, tá errado. Professor, o dinheiro entrou no caixa, como é que é devedor? Eu faço lá o financeiro na empresa e quando entra dinheiro eu acredito. Às vezes o aluno te pergunta Esquece tanto isso na sala de aula que você fala, ó, janela debita, porta acredita. Isso aí. É bem isso, né? A jogada é essa. Não, a gente tem que usar de artifício para a galera poder entender, né? Mas vamos lá. Primeiro, agora vamos fazer o contrário, né? Vou abrir espaço para o professor Itamar fazer as suas considerações finais e aí depois professora Gisele e por último a gente fecha comigo aqui, tá bom? Perfeito. Vai lá, Itamar. Eu queria agradecer professor Reginaldo, professora Gisele, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Nesse piloto, né? A gente trabalhando com os alunos. Queria agradecer também a presença dos nossos alunos da Unigran, dos alunos da UEMS, da UFGD, né? Isso. Meu filhinho também ali, né? Que participou. O pessoal de Dourados, daqui do Brasil, de fora também, que participaram, né? É um projeto que a gente está iniciando aqui na Unigran. E a gente sempre pensa assim, que o projeto ele tem que decolar, né? Sim. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Reginaldo mais uma vez, né, por estar participando e quero estar nos próximos também, Reginaldo. Eu já tô me autoconvidando aqui, né? O convite já está até aceito. A gente não sabe o que ele vai falar ainda, mas já está aceito. Então, Aí eu só queria fechar, falando um pouquinho, só para fechar rapidinho, o importante, aluno, sim, é fazer a demonstração. E o importante dentro da contabilidade é você interpretar aquilo que você está fazendo. E uma dica para vocês. Dentro do mercado de trabalho, você ganha mais quando você é pago para pensar. Então, quando você está numa área que você está pensando, que você está analisando, você vai ser bem mais valorizado. Isso é verdade. Professora Gisele. Professor Reginaldo, gratidão
né, por estar aqui. Obrigado. Como o professor Itamar falou, assim, é um projeto piloto, mas já estou sentado na primeira poltrona. Isso tá? é bom. Isso é ótimo. Gratidão aos nossos, às pessoas que estão assistindo, mas em especial aos nossos alunos, né, por estarem aqui. Eu gostaria de falar assim, eu sou muito grata a esta casa, né, por estes momentos, né, que são proporcionados tanto para nós, os professores, Sim. quanto a vocês, né? Então, gratidão por vocês estarem aqui, estarem participando e, com certeza, novos projetos virão e vão ter que nos engolir por aí, né? Não, a gente vai... como a gente disse, né? Foi a nossa primeira mesa redonda. Eu acredito que a gente pode... nós vamos dar continuidade nisso, trabalhando sempre uma maneira de trazer esse nosso acadêmico que está lá, igual o cara lá em Londres, lá em Liverpool, né? Sim. O acadêmico lá em Malacacheta, o outro em Belo Horizonte, São Paulo, Santa Catarina, enfim. Gente espalhada aí pelo mundo inteiro, na realidade, podendo assistir a gente e podendo participar, né, conosco aqui. Bom, o Fred te mandou um abraço, né? Mandou. Tá assistindo? Então, deixa eu mandar aqui um abraço, senão vai ficar bravo comigo lá em casa. É meu amigo, ele fala que eu sou o amigão dele pra gente brincar de Hot Wheels às 11 da noite. Que eu chego em casa às 11 da noite e falo, papai, vamos brincar de Hot Wheels? Fala, que hora? Agora. Vamos. Papai chegou agora, não tá cansado, tá bem tranquilo. Então, Guilherme, Guigui, beijo do pai. Gigi, beijo do pai, tá bom? Até daqui a pouco a gente está chegando em casa, podem ficar tranquilos. Daqui a pouco. Vai preparando o Hot Wheels. Daqui a pouco, arruma o Hot Wheels que o papai está chegando, tá bom? Mas, gente, olha só, para a gente finalizar, muito obrigado, Gi. Obrigada, professora Gisele, muito obrigado, Itamar. Agradeço. Muito bom estar com vocês aqui. A gente sabe que a gente pode contar com vocês, são imensos parceiros do curso. Eu vou falar de coração. São pessoas que estão no curso na qual eu coordeno, que eu tenho total, né? Sei da qualidade da aula que eles oferecem, da qualidade do atendimento que vocês dão aos nossos alunos, e isso é muito importante. O lado humano de vocês, de gostar de ensinar. Sim. Uma coisa é você querer ensinar, outra coisa é você gostar de ensinar. E aqui eu acredito que a gente está com gente que gosta de ensinar. Isso é muito importante, tá? Então, quero agradecer a todos os nossos alunos, agradecer a equipe técnica aqui da Unigran, que está nos auxiliando nessa nossa primeira mesa redonda, né? E dizer para vocês que logo, logo a gente vai marcar um segundo encontro com esse trio aqui falando de contabilidade. Gente, muito, muito obrigado a todos. Obrigada. Boa semana e fiquem com Deus aí, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.